é, apareceu para o Brasil, politicamente falando, na PL, ou no PL, no projeto de lei 122, lá no Congresso Nacional. Inclusive, eu quero fazer aqui abrir para o senhor, que foi ali que eu, como cristão e já pastor evangélico, decidi entender mais sobre política. Foi nesse período ali. E eu agradeço ao Senhor, e eu tenho certeza que milhões de cristãos brasileiros agradecem ao Senhor. Muita gente especula isso. Pastor Silas, ele seria candidato e eleito em qualquer cargo que ele decidir escolher. Já passou pela cabeça... Não tenho nem dúvida disso, né? Não tenho nem dúvida disso. Agora já parou para pensar. Já pensou aí, pessoal? Pastor Silas Malafaia sendo candidato a presidente com Nicolas Ferreira vice, acabou Bolsonaro, filho. Acabou Bolsonaro. Você sabe que em 2018, 70% dos evangélicos votaram no Bolsonaro e deram a vitória aí para ele. Já em 2022, 62% dos evangélicos foram com Bolsonaro. O resto se encantaram aí pela serpente, se encantaram aí com o inimigo do Brasil. Agora, uma chapa Silas Malafaia e Nicolas, acabou, filho, Bolsonaro. Então, pessoal, seria interessante. Eu teria muita vontade de ver o pastor Silas sendo um candidato aí a presidente da República. Mas como ele fala, ele diz: eu não sou de partido, eu não fui chamado para ser de partido algum, eu fui chamado por todo. Então, esse do senhor uma candidatura, pastor Silas? Não, deixa eu te dizer uma coisa, que eu dou sempre essa resposta, é igual apertar um botãozinho, já sai automática. Quando você escolhe um partido político, e eu não estou dizendo que é pecado ou errado, eu só estou mostrando aqui, você faz parte da sociedade, partido político, parte da sociedade. Eu decidi que eu não vou ser parte da sociedade, eu sou do todo. E eu também... Aí, ó, eu acabei de falar, né? Ele só fala isso. Eu não sou de partes, eu sou do todo. Bem decidi que eu... Mas uma coisa eu falo, que se ele se candidatasse, ele ganhava. O meu voto, bem que eu já ia ajudar. O meu voto, bem que eu já ia ter. Eu respeito as decisões pessoais de cada um, porque é uma mania no nosso meio que o que não é para mim não é para ninguém. O que eu não posso, ninguém pode. Eu não tenho essa visão. Eu, aqui sou Silas Malafaia, fora o íntimo. Eu acredito que Deus me usa muito mais como uma influência do que se eu fosse um político. Então, eu ajudo, por exemplo, vou dar um exemplo. O Silas Malafaia é tipo assim, ele é um estilo Macron. Ele foi chamado só para influenciar. Para vocês, na última eleição de prefeito e vereador, eu botei a minha cara para 22 candidatos a prefeito. Isso é, entrei no programa eleitoral apoiando os caras. 18 foram eleitos e 4 foram derrotados. Eu botei a minha cara para 11 candidatos a vereador. Isso é, aparecendo em programa eleitoral. Ganhei com 8 e perdi com 3. Então eu acredito que eu, como influência, sou muito mais forte do que se fosse um deputado. Porque quando você é um deputado, um vereador, um político, você pertence a uma ala do poder, a um segmento do poder. E política é poder. Ninguém dá poder para ninguém. No mole, você ganha no voto. Então, eu prefiro exercer influência, eu falo com todo mundo, eu sou perguntado por tudo que é jornalista, de tudo que é matiz que você imaginar, converso com tudo que é político, exatamente pela minha posição, e me posiciono. Porque o que vocês têm que, permita-me, o que o povo evangélico tem que entender é o seguinte: antigamente o jornal vendia por tiragem. Então, um jornal, ele vendia publicidade pela tiragem. Qual é a tiragem diária desse jornal? 100 mil, 500 mil, 1 milhão, então ele vendia publicidade. O mundo mudou. Hoje o jornal vende por acesso para cada setor e cada notícia. Então, isso eu estou dizendo, conversando com editores de jornais grandes. O que acontece? Os evangélicos são 65 milhões de pessoas.
Como muitos líderes evangélicos não gostam de se posicionar, e eu respeito eles, eu não tenho síndrome de Elias. Só eu que fiquei. Aí Jeová diz assim, ô brother, tem 7.000 que não dobraram o joelho, viu, queridinho? Não pensa que você é a última Coca-Cola do deserto. Linguagem atualizada, Silas Malafaia. Lembrando aí que o Bolsonaro disse que em 2022 ele soltou uma nota que ele estava pensando em colocar o Silas Malafaia para ser o vice-presidente do Brasil. Mas parece que ele colocou foi o Braga Neto, né, se eu não me engano. Então, voltando para a história, isso é muito interessante, isso que eu estou falando aqui para vocês, essa construção. Então, o que os jornalistas falaram para mim? Como grandes líderes evangélicos não gostam de falar, quando eu falo alguma coisa, os evangélicos vão lá e acessam. Isso traz o quê? Traz gente. Isso traz número para vender a publicidade. Então, eu toda semana, em Cristo digo a verdade e não minto. Toda semana, eu vou repetir, toda semana, no mínimo, 8 jornalistas me questionam. E é tão engraçado. Diz assim, pastor, tem alguma coisa aí pra gente? Tem alguma notícia aí? Os caras procuram. Eu não procuro, não. Eu não tô procurando, não. Os caras procuram. Mas por quê? Porque eu sou alguma coisa fantástica? Não. Porque tem 65 milhões de evangélicos que são consumidores de notícia. Então eu ganho um protagonismo não porque eu sou único ou porque eu sou melhor, é porque eu me posiciono. É só por causa disso, mais do que os outros. Nada mais, nada menos além disso. Então isso eu acho que eu ganho toda essa capilaridade exatamente porque eu não sou político. Agora, pastor... E não tenho pretensão de ser. Plim. Já ouvi muita gente falando assim, mas o Malafaia numa corrida presidencial, imagina o Malafaia num debate político, ele ia moer o adversário. O senhor já ouviu esse tipo de coisa? Ele é muito bom no debate. Aquele debate que ele fez lá com aquela trans, não sei se foi em 2008, 2009, que ele fez com aquela trans lá no programa do Ratinho. Pô, é doido, pô, ele amassou. Silas Malafaia é muito bom no debate. Tanto que ele não tem medo de debater. Né? Ele faz a chamar, bora debater. Rapaz. Mas infelizmente o cara não quer, né, cara? O cara tem pretensão de influenciar, de ser tipo assim um Macron, né? De ser um pastor. Ué, agora mesmo, ainda bem que eu tenho acesso a jornalista, a mais importante colunista do Globo, Bela Megali, tá? Colocou uma notícia, certo? Pastor Malafaia foi ventilado por Fábio Van Garden numa conversa com o Coronel Cid de ser um possível candidato a presidente da República. Saiu na coluna de Bela Megali, meu irmão. Isso no mundo político é um salseiro. Eu entrei rapidinho e falei, ei, querida, pelo amor de Deus, coloca aí, que eu não tenho pretensão política nenhuma. Nem para ser assistente do quinto carimbador. Hã? Se não passa a ter um alvo colado nas costas. Você tá brincadeira? Aí ela foi lá e colocou. Já tem, né? E já tem um alvo colado nas costas, ainda que é pior. Já tem, vou botar um maior ainda, com mira de laser. Então, aí ela foi e colocou na matéria. Pastor Silas responde dizendo que não tem nenhum tipo de pretensão política e que ele quer apenas exercer influência. Acabou o papo. E não tenho mesmo, e Deus sabe. Eu brinco sempre o seguinte, deixa eu falar para vocês. Eu digo assim, se Deus quisesse que eu fosse um candidato a um cargo desse grande, ele ia ter que mandar uns 3 anjos parrudão, daqueles lá da primeira instância angelical, e não de uma vez, sabe? Não, mandar um anjo assim aparecer à minha frente, cheio de glória e poder, dizer assim, olha, Deus está mandando dizer que vai fazer com que você seja, e eu vou te dar esses sinais. Aí esse anjo vai embora, daqui a uma semana vem outro. Olha, Jeová está mandando te dizer quer que você seja candidato, eu vou te dar esses sinais. Passado mais um tempo, vem outro anjo, para você ver. Quer dizer, eu estou dizendo aqui,
na expressão muito forte que eu não tenho pretensão política nenhuma. Encerra esse vídeo dizendo o seguinte: se fosse Silas Malafaia numa corrida eleitoral, Jair Messias Bolsonaro e outros candidatos, eu votaria no Silas Malafaia. Mesmo eu sendo muito fã e gostando muito do Bolsonaro e do bolsonarismo. Tem Bolsonaro e Silas Malafaia. Eu vou em Silas Malafaia. Mas estou falando isso, como o pastor Silas acabou de dizer, que não tem pretensões de ser um candidato a nada. Então, vamos ficar aí com Bolsonaro mesmo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa teu like, deixa teus comentários. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, pessoal.